Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto comiam, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes do que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Deus perdoe os nossos pecados. Meus caros fiéis, pesados irmãos e irmãs, hoje entregar a pasta. Refletindo sobre o tema da noite de hoje, a paróquia como o rosto samaritano da igreja. Se vocês me permitem, o amor me esconde demais, eu prefiro ficar aqui. A paróquia como o rosto samaritano da igreja. É interessante frisar que essa realidade paroquial é algo que nós trazemos na tradição da igreja desde o Concílio de Trento, pelo fato de que antes do Concílio de Trento o modo de gestir, o modo de gerir essa realidade pastoral da igreja era vista, era vivenciada sobretudo dentro daquela dimensão do assim chamado feudalismo. Mas a paróquia como território, ela passou a entrar justamente no código da igreja para melhor facilitar e para tirar uma certa rivalidade que existia e que ainda hoje existe na vida dos clérigos, na vida dos padres. Se antigamente, não tendo a divisão territorial, a coisa, se hoje tendo a divisão territorial, a coisa já é delicada, imagine quando não tinha absolutamente nada disso. Ora, passaram-se já mais de 500 anos, não é? Essa realidade pastoral, essa realidade paroquial de divisão territorial continua nos dias de hoje, mas deve ser vista muito mais dentro daquela perspectiva de bom administrar, para bem administrar aquilo que Deus confiou aos sacerdotes. Porque, assim como diz o Código de Direito Canônico, não existe padre vago. Quando diz padre vago, significa dizer que eu não posso agora dizer: eu fico em casa e vou para onde eu quero. Vou para onde, quando quiser, e faço o que eu quiser. Eu não quero paróquia, então vou ficar por aí, batendo pena e assim por diante. Significa isso. Isto é, se eu não estou bem aqui, eu vou para outro lugar. Mas o fato é que, mesmo tendo a liberdade de ir para onde melhor lhe apraz,
o sacerdote, para ser acolhido dentro de uma dimensão pastoral diocesana, dentro de uma realidade diocesana, primeiro ele tem que ter o aval do bispo local. Caso contrário, digamos que um padre, como no caso, eu pedi ao arcebispo para vir estar aqui nesta arquidiocese. Se ele tivesse me dito não, consequentemente, o meu bispo, de onde eu venho, que eu sou sergipano, sou lá de Propriá, embora naturalmente seja de Aracaju, o meu bispo poderia me dizer: se o arcebispo lá não te acolheu, consequentemente daqui você não sai, porque você não vai ficar batendo a cara por aí, porque não tem essa possibilidade. Dito isto, esta realidade samaritana da igreja é algo que envolve não somente os presbíteros, não somente aqueles que estão à frente de uma responsabilidade pastoral, mas envolve a todos aqueles que foram batizados, porque consagrados a Deus não são somente aqueles que deixaram pai e mãe, irmãos e irmãs, para se dedicarem ou para dedicarem a vida em prol do Evangelho, como é o caso dos sacerdotes, das religiosas, dos religiosos e na nossa realidade contemporânea, tantos leigos e leigas que se consagram e que vivem esta realidade comunitária. Vejam bem que esta dimensão do serviço, ela tem como origem o próprio Filho de Deus, que diz: eu vim para servir e não para ser servido. Eu gostaria, dentro desta realidade do serviço da igreja, contar para vocês assim uma experiência vivenciada alguns dias atrás lá em Santana do Mundaú. A paróquia de Santana, a igreja de Santana do Mundaú, ela é larga na sua dimensão de frente. Quem conhece sabe que ela tem duas torres bem largas, mas o interior da igreja é a metade disso aqui. Digamos que essa igreja aqui dá dois interiores da igreja de Santana. Eu, na realidade econômica da paróquia, levando em consideração também o fato de que estou chegando lá há pouco tempo, tem pouco tempo que lá eu me encontro, então eu não tenho quem faça comida para mim, E a feira lá é no sábado. Então eu estava, e no sábado o pessoal vem nas roças para fazer a feira, e lá aproveitam para ir ao encontro do padre. Tanto é que às vezes 6, 15 já estão lá gritando: senhor padre, meu filho, vá fazer sua feira e volta, deixa o padre pelo menos tirar a regra do olho, e depois o padre vai atender o povo, não é? Então, eu estava preparando o almoço e estava de avental, E chegou alguém para conversar comigo. Ao sair e atender a pessoa com avental, então eles: olha, seu padre, o carneiro para o bingo está na... Eu digo: olha, é inútil você me dizer, porque eu não vou pegar carneiro em lugar nenhum. Você veja quem pode pegar o carneiro, que foi o carneiro de doação para o bingo que a gente estava fazendo, e no caso, aí ele ligou para um amigo, Ao ligar para essa pessoa, então o rapaz perguntou: o que é que o padre está fazendo de avental? Está preparando o almoço, Então ele disse: olha, seu padre, está perguntando se eu estou preparando o almoço. Eu estou preparando o almoço e ele está convidado para almoçar. Terminado ali, eu voltei para a minha atividade culinária, Deixei o sacerdócio, o serviço de padre de lado e fui para a atividade de chefe de cozinha, Estava preparando uma costela, aquela que dá água na boca. Então, voltando para casa, eu comecei a refletir. Existe uma distância muito pouca, eu diria muito ínfima,
entre o avental e a casula, e a estola, né? Entre o avental e a estola, entre a mesa do altar e a mesa do pão cotidiano. Por quê? Porque existe essa distância tão pouca, ou pouca diferença. O exemplo nós encontramos no próprio Jesus, quando de rico que era, ele se faz pobre. De Deus que era, ele se fez homem. De eterno que era, ele se faz, né, no tempo um conosco. De modo que, sendo ele mestre, e de fato ele diz isso para os seus discípulos, vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou. Na quinta-feira santa é justamente a missa do serviço, onde a liturgia convida-nos justamente a meditar, a refletir a dimensão do serviço que todo batizado, e não somente o sacerdote, ele sim é dever ali em primeiro lugar, porque como ele age em persona Cristo, isto é, na pessoa de Jesus, consequentemente ele deve ser o primeiro a dar o exemplo, ou deveria, não é? Deveria ser o primeiro a dar o exemplo. Então, existe uma distância muito pouca. Jesus, de fato, se esfolha, tira suas vestes e vai lavar os pés dos discípulos. E pergunta a eles: vocês compreenderam o que eu fiz? Com certeza eles não entenderam. E a resposta nós encontramos na atitude de Pedro quando diz: Senhor, tu me lavas os pés? Nunca, isso não pode acontecer. Se de um lado Pedro queria enaltecer demais, não é, a pessoa do chefe, quem sabe até puxando sardinha na sua brasa, não é? Como a gente costuma dizer, não é? Bajular um pouquinho o mestre. Se por um lado Pedro fez isso, por outro, no batismo de Jesus, São João Batista, ele vai dizer coisa semelhante: tu vens a mim quando eu que devo ir a ti. A resposta que Jesus dá a João é praticamente a mesma resposta que ele dá a Pedro. Por ora, deixa que seja assim, diz Jesus a João Batista. A Pedro vai dizer: se não te lavo os pés, não terás parte comigo. Então vejam, quando nós servimos o irmão, não é? Quando somos esse samaritano, não é? Que vai ao encontro do irmão, então o que nós estamos fazendo? Fazendo com que aquela realidade bíblica, divina, que nós celebramos cotidianamente nas nossas celebrações, nas nossas missas, nas nossas igrejas, se torne algo concreto. Isto é, eu sirvo o irmão para que possa ir ao encontro do Senhor, e eu como o corpo do Senhor para ir ao encontro do irmão. Essa minha experiência foi algo que me deixou assim um tanto estarrecido, no sentido de que eu comecei a refletir sobre a missão do sacerdote, que não é, e agora, graças a Deus, ultimamente o Papa Francisco tem insistido muito nisso, de que os padres saiam, os padres sempre foram ao encontro, de verdade. Eu diria que ele está passando muito mais uma experiência vivenciada no período em que ele foi padre, bispo e arcebispo ali na Argentina, me refiro ao Papa, não é? Mas essa realidade de ir ao encontro dos irmãos, você sabe que é algo que sempre os sacerdotes, sobretudo aqui no Brasil, na América Latina, tiveram com a teologia da libertação, quando de fato muitos puderam experimentar, fazer essa experiência de ir ao encontro dos mais necessitados. Mas não é só uma realidade da teologia da libertação. Essa realidade deve ser vivenciada por todos nós. Se não te lavo os pés, tu não terás parte comigo. Jesus
como diz o tema de hoje, é justamente o lema aqui da nossa arquidiocese, Igreja Missionária e Samaritana, com certeza o arcebispo se inspirou na parábola contada por Jesus, a parábola do bom samaritano. Eu, porém, ao lado dessa experiência vivenciada, me faz lembrar, certa feita, uma experiência contada por um jovem, que, vejam bem, a experiência contada por ele. Ele estava se dirigindo à igreja, ia para a missa. No caminho, encontrou alguém que necessitava do seu apoio, da sua ajuda. Então, ele ficou naquele estado de angústia. Se eu o ajudo, eu perco a missa. Se eu vou à missa, não posso ajudá-lo. Na dúvida, ele então tomou a decisão de ajudar aquele homem, aquela pessoa que estava necessitando. Quando terminou, ao chegar na igreja, a missa já estava terminando. E então ele disse para o padre: Padre, me aconteceu isto e eu gostaria de saber se eu posso receber a comunhão. Não me lembro, na realidade, qual foi a resposta do padre, o que o padre tinha dito para ele. O fato é que, diante dessa dimensão do serviço, nós precisamos tomar consciência de que a Eucaristia que nós participamos é o sustentáculo para que a gente possa servir ao irmão. Muito me alegra, muito me apraz o capítulo 25 de Mateus, o chamado juízo final, quando Jesus vai dizer para os seus, na ressurreição dos mortos: Vinde bendito de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E assim por diante, esse trecho que vocês já conhecem. Mas o interessante no meio deste trecho tirado do Evangelho de Mateus é que ali não tem distinção de raça, de cor, de credo, de religião e de sexo. Não existe absolutamente nada. O que é que Jesus diz? Fizestes a mim. O que vocês fizeram a um dos menores, fizestes a mim. Jesus não vai pedir conta dos milhares ou das centenas de comunhões que a gente fez. Embora ele tenha dito: tomai todos e comei. Esse tomai todos e comei é como dizer, é para que nós sejamos o seu reflexo, sua presença no meio deste mundo. E mais ainda, a comunhão que nós recebemos, ela tem uma outra dimensão, que não é somente aquela de nos fortalecer na caminhada, mas nos preparar ou preparar a humanidade para a existência de um novo céu e uma nova terra. De modo que, quando um cristão morre, a comunhão que ele recebeu preparou o seu corpo, inclusive, que será consumido ou cremado, não importa, não é? Mas que será consumido pela terra. Aquela terra também se prepara para a existência de um novo mundo. Mundo novo este, que começa já justamente com as nossas boas ações. O avental e a estola. O irmão que está na rua e a missa que eu devo participar. O padre que celebra e que dá comunhão. Mas é a mesma criatura, a mesma pessoa que, fora do altar, deve também agir na caridade para com o seu próximo. Por quê? Porque, lamentavelmente, nós na igreja somos santinhos e basta que a missa termine, eu não conheço ou eu desconheço quem pisa nos meus calos. Às vezes isso acontece até no momento da comunhão. Geralmente quem comunga quando termina de comungar, em vez de dar um passo de lado, dá um passo para trás, esquecendo que atrás tem o irmão que vai comungar.
E às vezes, se você pisa de jeito no pé do outro, aí o outro com certeza, sem querer, já pode dizer, aí diz lá, aí lembra que está na fila de comunhão, você não posso chamar o nome, né? Entende? Então a gente precisa, a caridade de fato é algo para a qual nós devemos sempre estar atentos. O altar não tem muita diferença da mesa da cozinha. A estola não tem muita diferença do avental que as mães e muitos pais de família usam para fazer o alimento dos seus filhos. Aqui, Cristo se dá em alimento para que nós possamos crescer. Na cozinha, a mãe, o pai faz o alimento para que o filho também possa crescer. Então vejam que é dentro dessa dimensão do serviço que nós podemos compreender esta realidade paroquial. Eu pertenço a uma paróquia, mas não significa dizer que eu sou membro de uma seita paroquial. Você pertence à paróquia, mas você pertence à Igreja de Cristo. E esta Igreja de Cristo, ela tem um nome, ela se identifica com uma realidade. Aqui no nosso caso, é a igreja que está em Maceió. E quando diz que está em Maceió, é que envolve Branquinha, Ibatequara, Santana do Mundaú, São José da Laje, que envolve a zona da praia e assim por diante. Mas a igreja sede é Maceió. No entanto, tomemos consciência somente disso, que esta igreja é a Igreja de Cristo que está espalhada no mundo inteiro e que é convidada a viver esta dimensão da caridade. Esta é a realidade na qual a paróquia deve se identificar. Nós temos o exemplo do bom samaritano, mas eu diria, o maior exemplo mesmo que nos deu foi o próprio Jesus, quando se faz um de nós, para que nós nos tornássemos, seu espelho, seu reflexo no meio da humanidade onde nós vivemos. Que o menino Jesus, que é o exemplo justamente de humildade, possa nos ensinar sempre mais a viver essa realidade da dimensão do serviço dentro da paróquia. E mais, para concluir, lembre-se que o serviço que você presta deve ser feito por amor a Deus, não para que você queira crescer. Porque se você faz por você, amanhã basta que o padre olhe para você com a cara feia e você diz, naquela paróquia não volto mais, e olhe lá se não mudar de igreja. E ainda sai falando mal, sem ter a coragem de refletir na falta de humildade que você tem. Então, aquilo que a gente faz, deve fazer por amor a Deus e não para que nós sejamos exaltados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.